TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão bem? Estão estudando, se preparando para Enem, para concurso unificado? Eu acho que a chamada para português já está aberta, ou já até fechou a inscrição, hein? Confiram, confiram. Hoje, o tema de hoje será regência verbal. Mas eu não vou trazer aqui a lista de todos os verbos transitivos indiretos. O que eu fiz? Eu escolhi aqueles verbos que têm um tipo de transitividade, mas que na fala oral, no popular, nós usamos de uma maneira diferente da norma culta. Usamos de um modo informal, colocamos preposição onde não deveria ter, ou trocamos de preposição, não usamos aquela que deveria ser, ok? Mas antes, vamos aos nossos avisos de sempre, porque tem gente que ainda não sabe que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar toda a programação, não é só o meu programa, é toda a programação pelo Facebook, Instagram ou YouTube da TV Correio da Manhã. Mas se não quer ver no celular e você tem uma Smart TV, conecta a Smart TV no seu YouTube e você acompanha ali toda a programação no seu telão da TV, ok? E se você quiser mandar uma sugestão, fazer uma crítica ao meu programa, aí você pode entrar em contato comigo pelo DDD 24 99295 0031, ok? Vamos lá, vamos começar. O que é regência? Regência é a relação que um verbo um termo estabelece com outro termo, porque depois tem a regência nominal. No caso do verbo, ele vai determinar qual a preposição que você tem que usar para ligá-lo ao seu complemento, que a gente chama de objeto indireto, ok? Então, o que acontece? Nós temos termos que são subordinados e subordinantes. É uma relação de subordinação. Na verdade, é isso. Então, eu preparei alguns exemplos para vocês observarem. Vamos lá. A relação do sujeito e do predicado. O predicado é subordinado ao sujeito. Por quê? O predicado vai falar alguma coisa a respeito do sujeito. O predicado é tudo que você fala do sujeito. Então, o sujeito é o subordinante e o predicado é o subordinado. Nos complementos verbais, tem a mesma coisa. O verbo é o subordinante, porque ele que vai determinar se você vai usar ou não preposição, e os objetos, direto ou indireto, são os subordinados. Aí tem um exemplinho aí para você, tá? O complemento nominal. Quem vai determinar se você vai unir esses dois com preposição e que preposição você vai usar para ligar o nome ao seu complemento, por isso complemento nominal, é sempre o nome, o substantivo. Aí, aqui eu vou até ler o exemplo para você. Aqui. A pessoa tem aptidão para o desenho.
Se eu falo, João tem aptidão, eu tenho o sentido completo da minha frase? Não, porque eu tenho que dizer a aptidão para quê? Não é a aptidão de quê ou com quê, é para quê. Quem determina a preposição é sempre o nome. Tem aptidão para o desenho. Aí nós temos adjuntos. Adnominal, que é ligado ao nome, e o adverbial, que é ligado ao verbo, a outro advérbio ou a um adjetivo. Quem vai determinar que tipo de adjunto vai ter é o nome ou o advérbio. Então, na primeira frase, eu tenho um adjunto adnominal. O substantivo é alunos. O que eu usei como adjunto para modificar, caracterizar o meu substantivo? 2 estudiosos. Eu usei um numeral e um adjetivo. Ok? E aí, no verbo chegar, que vai determinar o advérbio. Eu botei chegaram cedo, advérbio de tempo. Certo? E aí, eu estou reforçando que na regência é sempre o nome ou o verbo que vão determinar como será o seu subordinante. Aí eu coloquei como observação um detalhe. Na observação, as preposições são... eu estou afirmando para vocês que as preposições são obrigatórias no caso dos complementos nominais e dos já até a cabeça falhou aqui, e dos complementos verbais indiretos. A preposição tem um papel essencial no complemento nominal e no complemento verbal indireto, que é o objeto indireto. Vamos seguindo. Agora, eu vou entrar nos casos especiais. Vamos lá. Por que eu vou falar desses casos especiais? Porque existe divergência, como eu falei lá na introdução, na abertura do programa, entre o que diz a tradição, ou seja, a norma culta, daquilo que é o uso corriqueiro da fala informal, certo? E até do texto literário, como quando tem a intenção de retratar na sua escrita o modo de falar de uma determinada comunidade. Então, ele vai usar uma norma informal, não vai usar a norma culta formal. Certo? E aí, eu separei alguns verbos que causam até estranhamento na hora de uma prova, porque eles colocam como uma das opções a fala informal, aquilo que o povo está acostumado a usar na sua fala. E colocam em uma das questões, das alternativas, aquilo que é a norma culta. Geralmente, num concurso, eles pedem que você marque a opção correspondente à norma culta, a fala formal, que eles podem usar esse termo também, formal, ou tradição, que é da tradição, que é gramatical, que está no registro das gramáticas, ok? E aí eu vou dizer o que é preferível, o que é aceitável, o que é inadmissível. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. Aí, como primeiro exemplo, eu coloquei aqui o verbo agradar. Aí você vai estar vendo ali umas letrinhas em vermelho, que é verbo transitivo indireto, VTI. Aí eu coloquei o sinal de mais, porque eu vou dizer qual é a preposição que esse verbo vai pedir. Quem agrada, agrada a, está ali mais a, alguém. Então, verbo que determina qual é a preposição. E qual é o uso normal? O uso normal é como se ele fosse transitivo direto, sem preposição. Exemplo,
O professor agradou aos alunos. Aí aqui está a norma culta. Qual é a fala normal, usual? Informal. O professor agradou os alunos. Se isso aparece numa questão, qual é a opção da norma culta? Você tem que saber. Porque você vai olhar aquilo que você fala, que no caso é diferente do que manda a regra. Então você tem que saber qual é a regra e saber que o modo como você fala é uma maneira informal. Vou dizer que está errada? Não, é como o falante usa seu próprio idioma. Mas existe uma norma culta que é aceita e é exigida nas redações oficiais. O que são as redações oficiais? Se você está fazendo um concurso para trabalhar como escrivão de um cartório, você não vai poder escrever como você fala. Você vai ter que seguir a norma oficial, que é ortografia e gramáticas oficiais. Perfeito? Então, você tem que saber a distinção entre as duas situações. Vamos ao próximo verbo. Aspirar no sentido de desejar. É diferente de você sugar o pó de alguma coisa, de você sentir o perfume de alguma flor. Então, no sentido de desejar. Verbo transitivo indireto com a preposição a. Eu aspiro ao cargo de... Aí está lá o cargo que você quer. Isso é o verbo aspirar no sentido de desejar. As pessoas usam tanto, sem a preposição, como se fosse um transitivo direto. Aí está lá o exemplo. João aspira ao cargo de presidente. Aí está lá, João aspira o cargo. Aí você imagina o João lá usando o nariz dele, todo poderoso, aspirando o cargo de presidente. É isso mesmo? Não é, mas nós aspiramos o perfume, aspiramos o ar, aspiramos o pó, no caso o aspirador de pó, não o cargo de um cargo, uma função, né? Então nós temos que saber a diferença para não errar a escolha da alternativa correta em relação ao uso das preposições numa regência verbal. Então vamos continuar. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto. E ajudar é transitivo direto. Ok? Quer dizer, na verdade, na tradição, ajudar também era indireto, mas agora já se cristalizou como ajudar no sentido direto. Então, João assiste ao filme, o médico assiste ao paciente. Era a tradição. O uso agora, o médico assiste o paciente e... Na fala em relação a ver, Pedro assiste o filme. É complicado, mas é o uso popular, digamos assim. Chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Os verbos que eu não estou colocando aqui não consistem em problemas. Então, eu trouxe aquilo que na fala do brasileiro, nós transformamos e mudamos o modo de usar, tá? O verbo chegar é transitivo indireto. Quem chega, chega a algum lugar. Chega ao cinema, chega à praia, à escola, à casa. E aí, como que o povo usa? Como transitivo indireto, porém com a preposição em. Cheguei na escola. Cheguei no colégio. Não, gente, por favor. Cheguei na casa. Não. Quem chega, chega a. Mas o uso é na. Então, como a formulação das questões de concurso hoje em dia são diferentes do que era na minha época, eu achei
acredito, né? Acredito ser muito importante vocês terem consciência dessas divergências, dessas diferenças. O modo como nós falamos é um. A norma culta que rege a escrita formal é outra. Então, nós temos que ter consciência dessa distinção. Ok? Aí vamos lá. Vamos continuar. Verbo ir. O verbo ir eu posso usar com duas preposições. Depende do caso. Verbo transitivo indireto com preposição a. Quando que eu uso a? Quando eu vou e volto de um lugar. Assim, vamos dizer, eu vou à casa de Paulinha, mas eu vou lá tomar um café, um chá e à noite já estou na minha casa. Então, vou a. Se eu for me mudar para uma outra cidade, ou for para algum lugar permanecer algum tempo, eu vou dizer, eu vou para, digamos, Belo Horizonte. Isso significa que eu vou ficar uma temporada lá, eu não vou e volto. Eu vou para, ok? Só que o povo diz, eu vou em. Eu vou na praia, eu vou na escola. Gente, pensa um pouquinho, pensa no sentido da preposição em. Quando você estar naquele lugar, como se estivesse dentro, em cima. Fica estranho, mas é como nós usamos. Não vou botar culpa em ninguém, eu também cometo esses erros. Professora, você comete erro? Sim. Por quê? Porque nós temos uma área do nosso cérebro, que foi com ela que nós conseguimos aprender tudo, até andar, falar, que vai imitando. Ela vai imitando aquilo que ela está ouvindo, depois aquilo que está vendo, e vai internalizando aquilo como o certo, como o modo comum do meu grupo social. Então, essa capacidade de imitar é que fez a criança aprender a falar e que fez a criança aprender a andar. E muitas outras coisas. A criança foi vendo as pessoas ao redor dela fazerem aquilo e ela foi aprendendo a fazer, tentando e aprendendo a fazer. Tá? Escrever e ler é outra história. Morar. Morar, geralmente, é a preposição em. Eu moro na rua tal, eu moro na cidade tal. Só que, muitas vezes, as pessoas usam o a. No uso. Moro a rua, que aí tem que ter crase. Não dá. Namorar é verbo transitivo direto, não tem preposição. Ele não pede preposição nenhuma. Só que o povo usa como namorar com. Já sabe que está errado. Esse verbinho adora cair em concurso. Obedecer ou desobedecer. A gente desobedece a alguém ou a alguma coisa, no caso de leis, ordens. E o povo usa sem preposição, como verbo transitivo direto. Verbo pagar. O verbo pagar, ele tem as duas transitividades. Você paga alguma coisa a alguém. Então, ele é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Só que as pessoas usam como transitivo direto. Eu paguei o médico. Você não pagou o médico não é coisa. Você pagou o médico. O médico... Bom, eu vou chamar um intervalinho e você vai pensando se você namora com ou se você namora uma pessoa. Ok? Por quê, professora? Porque namorar com é o que acontecia antigamente. Você só podia sair para namorar levando o irmão, a irmã ou uma dama de companhia. Você não ia namorar fulana sozinho com ela. Você não ficava sozinho com a sua namorada.
Tinha que ter sempre a companhia de alguém. E foi aí que, por esse costume, o povo começou a dizer que namorava com. Mas tá errado. Vamos chamar o intervalinho e na volta eu termino, ok? É rapidinho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Agora de volta para o nosso segundo bloco do programa Rosina de A a Z de hoje, falando sobre regência verbal. Então vamos continuar com aqueles verbinhos que nós temos o costume de usar da forma errada. Verbo pisar. Transitivo direto, nós usamos com a preposição em. Aí, exemplo, não pise na grama. O certo, não pise a grama, ok? Preferir. O pessoal usa com outras preposições. O certo é VTDI, transitivo direto e indireto com a preposição a. Prefiro isto a aquilo. E aí, como que nós usamos? Usamos assim, prefiro antes o azul do que o amarelo. Prefiro mais o azul do que o amarelo. Eu poderia até falar, prefiro mais o azul ao amarelo. Poderia dizer, prefiro antes o azul ao amarelo. Mas, não vou dizer que essas duas opções usadas com a preposição a é mais aceitável do que usando com o do que, tá? Vamos lá, continuando. Querer no sentido de estimar, de querer bem, que é diferente de desejar. No sentido de querer bem, ele é intransitivo direto, indireto com a preposição a. E a gente usa sempre com o objeto direto. E aí aqui você vai observar, quero-lhe muito bem. O lhe é um pronome oblíquo que é sempre objeto indireto. Quero-a muito bem, o a
é sempre um pronome oblíquo usado como objeto direto. Quem quer bem, quer a alguém. Ok? Sentar. A gente senta a algum lugar. E a gente usa sentar em. Eu vou dar um exemplo que é o mais comum. Senta aí na mesa. Você não está sentado na mesa. Você está sentado à mesa, porque a cadeira não está em cima da mesa para você sentar e você não sentou em cima da mesa. Você está numa posição em frente à mesa, sentado na cadeira, ok? Então, essa é a questão. Visar no sentido de almejar, que é diferente de dar o visto, ok? É também transitivo indireto com a preposição a. E aí, agora, as pessoas não usam mais a preposição, com esse sentido de almejar. Eu corrijo muito texto que as pessoas não usam mais a preposição, num texto formal. Não estou falando de um texto literário que aceita o modo como a pessoa fala. Não, eu estou falando de um texto formal. Aí eu tenho que respeitar a regência dos verbos que eu estou usando. Vamos ver outros casos, que as pessoas até estranham. Eu não devo juntar a preposição e com o artigo quando eu vou falar numa composição, numa estrutura de frase que tenha substantivo mais infinitivo, ou então pronome mais infinitivo. Na norma culta, eu não vou contrair o de com o artigo. Então, exemplo, na norma culta, está na hora de o trem partir, e não do trem partir. Do é fala coloquial, informal. Apesar de ele se mostrar indiferente, eu não vou falar dele, é dele, apesar de. Ao fato de o português ser muito complexo, ser assim. Na atualidade, se contrai tudo como se fosse o certo, mas não é. Entregar a domicílio ou entregar em domicílio. Gente, a norma culta manda, se você vai usar verbo de movimento, que vai fazer você se deslocar de um lugar para o outro, eu vou fazer entrega a domicílio, porque é a ideia do movimento. Se você não usa o verbo de movimento, é um verbo que você vai estar parada no lugar, você vai usar em domicílio. Então, darei aula em domicílio. Por quê? Eu vou estar na minha casa e vou receber o aluno na minha casa. Agora, quando eu for me deslocar para outro lugar, eu tenho que usar o a. Tá? Entrega a domicílio. Ir a domicílio. Ok? Atualmente usa tudo a domicílio, mas não é o mais correto. Complemento diferentes. Né? O verbo, eu vou construir uma frase e os verbos pedem complementos diferentes e eu simplifico tudo. Entrar num lugar é diferente de sair de. Entrar em, sair de. E o povo junta tudo. Entrei e saí da sala. Não, você entrou na sala e saiu da sala. São regências diferentes. Tá? E outros verbinhos aí também fazem a mesma coisa. Tá? E aí, gente, eu acho que já dá para vocês entenderem o que eu tentei explicar. Se houver alguma dúvida, entre em contato com o meu WhatsApp, se identifica. Se quiser aula particular, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E se quiser alguma revisão de texto, orientação de formatação de TCC, também entre em contato comigo. Agradeço a audiência e até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.